doutrina de hoje é a doutrina do homem, antropologia bíblica, né? Então nós vamos falar sobre a antropologia bíblica e nós vamos ter aqui uma explanação bem básica, não é a explanação que a gente usa, por exemplo, num seminário, que a gente usa quando tem um estudo mais aprofundado, mas antropologia bíblica para a igreja, para a gente poder ter uma visão básica sobre essa questão. Antropologia vem de antropos, homem, e logos, que tem a ver com estudo, logia, que é estudo. Então, estudo do homem. E essa também é uma doutrina básica, não só nossa, como de todos os grupos religiosos, todos os grupos, pelo menos aqueles que se dedicam a estudo. Eu digo estes porque tem muito grupo que não tem o mínimo interesse nem de estudar nem nada, é só aquela coisa mesmo devocional, né? E mesmo assim, sem muito conteúdo. Infelizmente a gente tem isso, mas as igrejas sérias que estudam a palavra de Deus, que estudam doutrinas, certamente falam sobre a antropologia também, dentro de uma perspectiva bíblica teológica. Existem vários tipos de antropologia, vários estudos, né? Antropologia arqueológica, antropologia histórica, antropologia cultural, antropologia social e a antropologia bíblico-teológica. Então, em cada uma dessas áreas da antropologia, se estuda o homem de um foco diferenciado. E é claro que a antropologia bíblica ela é diferente das outras antropologias que são científicas. Qualquer uma das outras que eu falei, com exceção da bíblico-teológica, elas têm caráter científico, e a Bíblia não. A Bíblia, ela difere, a antropologia bíblica, ela difere dessas outras antropologias, basicamente em 3 aspectos. O primeiro aspecto é o fundamento, né? O fundamento da antropologia bíblica encontra-se exclusivamente na revelação especial de Deus ao homem. Então você não tem outra fonte que não seja bíblica na antropologia bíblica. Até parece óbvio isso, mas não é tão simples assim. Os outros estudos de antropologia vão ver os homens. Por exemplo, a antropologia social não vê só no foco do seu papel na sociedade. Ela tem vários desdobramentos. Antropologia bíblica, não. É exclusivamente só o seu fundamento encontra-se na palavra de Deus, na revelação do homem a Deus. A abordagem, então, se é feita na revelação do homem a Deus, obviamente que a abordagem é feita a partir da visão bíblica. Então, é a Bíblia que vai nos conduzir para que nós possamos entender a revelação especial de Deus. E ela tem uma diferença também, que a antropologia, ela vê o homem dentro do seu contexto, né? E a antropologia bíblica vê o homem a partir do contexto bíblico. E o seu propósito também é diferente. O propósito da antropologia bíblica é demonstrar a postura privilegiada do homem em relação às demais criações de Deus, né? E nós acreditamos que Deus, ele criou todas as coisas, mas quando nós estudamos a doutrina do homem, nós temos este propósito específico de verificar a diferença da nossa postura, que é extremamente privilegiada, com outras criações de Deus, né? E bem como a sua deficiência moral diante de Deus, né? O homem que cai, o homem que peca e que, em certo sentido, fica devendo a Deus, e a gente sabe disso, a gente chama esse processo de pecado, a gente chama o resgate disso de redenção, através de Jesus Cristo, e é tudo isso que a antropologia teológica e bíblica ela vê. Ela ocupa-se, então, unicamente com a Bíblia e diz respeito ao homem em relação em que ele está e que ele deveria estar com relação a Deus.
Basicamente, três coisas: como ele foi criado, como ele está diante de Deus e como ele deveria estar diante de Deus. A antropologia bíblica vai falar sobre isso. Então, nesse estudo, de uma maneira bem sintetizada, eu não sei se a gente consegue em um único dia, vou tentar, mas de uma forma bem sintetizada, a gente vai tentar ver algumas questões que são importantes a respeito da doutrina do homem. Vamos começar pela origem. Aquela pergunta clássica que todo mundo faz, não só no mundo religioso, mas no mundo científico também, né? De onde veio o homem? Como surgiu o homem? E isso aí é uma pergunta que está presente desde quando o homem se entende por homem, desde quando gente se entende por gente, desde sempre. Os pensadores, os filósofos antigos, os cientistas, todas as pessoas que pensam e que discutem as questões relacionadas à história da humanidade, à humanidade de modo geral, eles sempre têm essa pergunta no coração. E, basicamente, existem várias formas de se pensar a esse respeito, mas, basicamente, a gente pensa em duas para poder ser bem sintetizado naquilo que a gente vai falar: evolução e criação. São as duas respostas para o surgimento do homem, para dizer de que forma o homem surgiu. A evolução, ela se desdobra pelo menos em dois caminhos, que é a evolução ateísta, que preocupa-se em responder essa pergunta, demonstrando o processo natural em que tange a origem da primeira substância, como do desenvolvimento dela. Então, a ateísta, ela não coloca Deus na jogada. Existe essa evolução que a gente conhece, que ela vem com muita força a partir do livro A Origem das Espécies, de Charles Darwin, que escreveu esse livro em 1859, né? E que é um raciocínio de que dispensa a ideia de Deus e de uma atividade, e que evidencia, então, dentro de uma corrente ideológica, o processo de surgimento do homem a partir de evoluções, até que nós nos tornássemos o que nos tornamos hoje. Existem, é óbvio, algumas objeções a este pensamento. Uma delas é que se pergunta qual a possibilidade de que a alma derivasse de um processo unicamente natural, né? Então, nós pensamos, se o processo foi natural, como é que a alma surge nesse desdobramento? Como é que a alma pode surgir num processo natural? A segunda é, quem poderia ter dado início ao primeiro movimento que desencadeou os outros? Ora, o ateísta, ele fala que tudo surgiu do nada. Tudo surgiu do nada. Mas do nada, nada surge. Deu para entender? Tudo surgiu do nada, mas do nada, nada surge. Então, uma pergunta que se faz a esse movimento de evolução ateísta é: como assim? Se surgiu, surgiu de algum lugar. Então, teve uma primeira substância, um primeiro ser ou alguma coisa que tivesse vida para que a vida pudesse ter surgido. E os ateístas, então, eles não respondem isso. Eles tentam, falando do Big Bang, eles tentam falando de um monte de coisa, mas eles não conseguem provar. Aliás, eu sempre digo aqui, se você é ateu, eu sempre digo o seguinte: tem que ter muito mais fé para ser ateu do que para ser crente. Pode ter certeza disso, porque para você poder entender o nada, o tudo surgindo do nada, é muito mais difícil do que eu acreditar em alguém que com suas mãos ou com o seu poder criou todas as coisas, né? E a terceira coisa, quando não existia vida, como surgiram as substâncias que hoje são absolutamente essenciais para os sistemas vivos?
Olha uma pergunta difícil de se responder aí, né? Para aqueles que são ateístas. Nós somos uma substância, um ser vivo. E nós fazemos parte de uma série de sistemas. Por exemplo, nós respiramos um oxigênio que ele vem na medida certa para que nós possamos ter vida. Não é isso? Nós temos todos os nossos sistemas orgânicos, eles funcionam em total sincronia. Quando não tem sincronia, a pessoa está doente, precisa se tratar ou morre. Mas ele tem que estar em sincronia. Enquanto eu falo, bilhões de células, neurônios estão trabalhando para poder decodificar o que eu estou falando, para poder me dar um entendimento, buscar nas minhas memórias as coisas que eu preciso falar e organizar cada coisa no seu lugar, cada palavra no seu lugar, enquanto bilhões de neurônios estão trabalhando na sua mente também, fazendo você me ouvir, fazendo você entender e fazendo você raciocinar. Sinceramente, irmãos, do nada, mais do que isso, nosso coração não parou de bater desde quando nós estávamos no ventre da nossa mãe. E só vai parar de bater quando nós morrermos. Mesmo que eu esteja dormindo, mesmo que eu esteja desmaiado, o meu sangue, o seu sangue flui por quilômetros e quilômetros de veias e artérias. São quilômetros, não é assim, meia dúzia de veia, de artéria, não, são quilômetros. E eles seguem carregando consigo todas as substâncias necessárias para cada área do nosso corpo. Aliás, cada área do nosso corpo consegue absorver exatamente o que ele precisa. Quando você come, por exemplo, se você for lá na casa do Davi comer o churrasco, e você pegar aquela picanha, e você pegar aquela farofa, aquele arroz, aquele feijão, você mastiga tudo. Ele é bonito e está organizadozinho aqui do lado de fora, né? Mas aí você mastiga tudo, desce como um bolo alimentar para o seu estômago processa, e nesse processo ele vai separar cálcio para um lado, proteína para o outro, isso para aquele lado, isso para aquele lado, e o que não prestar você já sabe para onde vai. É um sistema complexo. Como explicar a complexidade destes sistemas? Surgindo por acaso? Na lei de probabilidades? Ou na lei de progresso, seja ele qual for? Isso é impossível. Mas existe uma segunda linha de pensamento da evolução. A evolução teísta. Então não são só os ateus que acreditam na evolução. Tem evolução teísta também. A evolução teísta afirma que existe Deus e que Deus, ele direcionou, ele usou, ele controlou o processo da evolução natural para criar o mundo e tudo que nele existe. Então, os teístas que acreditam na evolução, eles acreditam num Deus, mas eles não acreditam na criação conforme narrado nas Escrituras. Eles acreditam que esse processo evolutivo aconteceu, só que esse processo evolutivo teve uma origem, é diferente dos ateístas. Eles acreditam que teve uma origem, essa origem é uma força superior, que Deus, eles chamam de Deus, inclusive, os teístas, que começou e que controlou todos os processos, para que as coisas se ajustassem. Aí já começa a ficar mais fácil para a gente entender e concordar. Aí eu já começo a concordar. Eu posso até pensar na evolução, desde que tenha alguém por trás dessa engenharia. Desde que haja alguém trabalhando esses sistemas, organizando essas questões, para que todas elas se encaixem perfeitamente. Mas tem objeções também.
algumas objeções. Se a evolução é natural, qual a necessidade da intervenção de Deus? Olha só uma pergunta que os ateus fazem, os ateístas fazem. Se a seleção é natural, para que precisa de um Deus para intervir nesse processo? A segunda pergunta, se Deus é poderoso para intervir na criação, como no caso da mulher, eles citam o caso da mulher. A mulher, então, foi criada a partir do homem. Por que ele também não fez com o homem do mesmo jeito? A outra, por que Deus deixaria que sua autorrevelação, uma descrição inexata da sua criação? Então eles falam, olha, se Deus então ele está por trás da evolução, por que ele permitiu que a Bíblia tivesse toda a história da criação? E por último, Deus seria capaz de criar o mundo mau? As coisas más no mundo? Então são coisas que eles argumentam nesse sentido. E a outra forma de entender o surgimento do homem é aquela que nós acreditamos, a criação, né? Então, embora existam muitas visões dessa criação, a principal caracteriza-se pela ideologia, que ela tem unicamente a Bíblia como fundamento. Então existem, mesmo entre os evangélicos, várias correntes para poder entender a criação, lá do livro de Gênesis, capítulo 1, 27, né? Capítulo 2, 7 e de 21 a 23, para poder nos ensinar, para poder falar para nós sobre isso. Existem várias posições. Existem aqueles, por exemplo, que vão dizer que a narrativa de Gênesis 1 até Gênesis 11, ela é mística, ela é mítica, é mito, são mitos, não mística, mítica. Então eles dizem que a criação do homem, aquela forma que a Bíblia descreve em Gênesis 1 e 2, ela é mítica, são mitos, que aquilo não foi de fato da forma que Deus fez, mas que Deus, ele usou figuras para poder demonstrar o que ele fez. Tem a outra que é literal, acredita literalmente naquela questão do homem sendo feito pelas mãos de Deus, né? Das coisas sendo criadas pela palavra de Deus instantaneamente, da mulher sendo retirada do lado de Adão, todas essas coisas. Mas, de qualquer maneira, a criação ela tem como fundamento a Bíblia. Independente de sua interpretação, todo criacionista ele tem como base a Bíblia. E a gente pode crer na criação, como nós cremos na criação, mas não há necessidade de descartar todos os conceitos científicos, né? A ciência, ela não controla a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não pode ser avaliada pela ciência, né? E ela também não pode alterar os relatos bíblicos. Mas nós podemos considerar algumas questões que a ciência fala, sem prejuízo nenhum, sendo criacionista. Eu não posso ser bitolado ao ponto de descartar a ciência, como se a ciência não pudesse fazer parte do meu conjunto de cultura, conjunto cultural, de coisas que eu acredito. A criação ela não descarta a ciência, né? Existem algumas questões a partir da Bíblia que elas são explicadas a partir da ciência. Como é que aquilo se desdobra? A ciência não comprova o que a Bíblia escreve, mas algumas coisas da Bíblia elas podem ser demonstradas através da ciência que são fatos, que podem acontecer. Então, nós também não podemos descartar a ciência como um todo. É possível, por exemplo, a evolução teísta? É possível que tenha havido alguma coisa parecida com isso, né? Mas nós cremos na criação a partir das Escrituras.
Pastor, e como é que eu posso conjugar uma coisa com a outra? É só você ver a diferença entre Gênesis 1:1 e 1:2. Naquele lapso pode ter acontecido muita coisa, porque a Bíblia é um livro religioso, não é um livro científico. Então Deus não tem o mínimo interesse em ensinar ciência para nós através da Bíblia. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Nesse lapso aí pode ter acontecido muita coisa. Nesse lapso, alguns vão dizer que foi onde os dinossauros desapareceram, ou alguém duvida que existiram dinossauros na Terra? Não. Então é aí que eu estou dizendo que nós não precisamos descartar a ciência. Mas aonde que está isso na Bíblia, pastor? É possível que esteja entre Gênesis 1:1 e 1:2. Não existe base para eu afirmar isso, mas existe base para eu dizer com toda a convicção de que a Bíblia não é um livro científico e Deus não teve a mínima preocupação em mostrar ciência a partir da palavra de Deus. Você vê que Deus não se preocupa nem para falar de si mesmo. Na Bíblia, logo no começo, ele já surge criando todas as coisas. Está dando para entender, irmãos? Está claro? Talvez que um pouco embaçado em alguns momentos, porque a gente não está acostumado com isso, A igreja normalmente é doutrina e tal, mas a gente tem que ver a partir daí para a gente poder entender. Existem algumas objeções ao criacionismo também. Alguns vão dizer, qual o caráter científico da Bíblia? Isso pode ser uma objeção para o cientista, para mim não, e nem para você. Porque, como eu disse, a Bíblia não tem caráter científico, e isso não faz diferença para mim, porque eu não creio através daquele processo científico, de fazer e refazer para poder comparar resultados. Eu não creio através disso, eu creio pela fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que a gente espera, mas que a gente não vê. Então eu não me preocupo com isso. Outra coisa que eles questionam, se Deus é tão poderoso para criar o homem, por que ele fez o homem tão imperfeito? É uma questão que eles sempre colocam, Porque a perfeição absoluta está somente em Deus. Simples assim. Simples assim. Deus não poderia ter feito alguém perfeito? Eu não acho que ele fizesse, porque o único perfeito é um atributo, essa perfeição é atributo exclusivo de Deus. Se ele tivesse feito uma outra criatura que fosse perfeita, ele deixaria de ter atributos exclusivos e, por consequência, deixaria de ser Deus. Ele teria um igual. E a gente sabe que não é isso que Deus fez e não é isso que Deus quer. Nós não seremos pequenos deuses, como dizem, por exemplo, os mórmons. Os mórmons dizem que assim como Deus já foi homem um dia nós seremos deuses também. É a visão dos mórmons. A nossa visão não é essa, eu nunca vou ser Deus. Eu me submeto a um Deus por toda a eternidade. Quem está comigo nisso diz amém. Eu me submeto a Deus por toda a eternidade. Eu nunca vou ser igual a Deus. E a terceira questão de objeções é o seguinte: se existe um Deus, por que ele deixou pistas na natureza que parecem contradizer o relato bíblico? Aí quem pensa assim está falando a respeito dos estudos científicos que são feitos e que fez com que alguns cientistas, como Darwin, chegassem a conclusões, Mas a gente não pode se esquecer, presta atenção, você que é ateu aí, a evolução nunca deixou de ser teoria. É teoria. Por que é teoria? Porque não foi comprovada. Pastor, não fala uma coisa dessa, você é um cara inteligente, tantas coisas já foram comprovadas, eu só quero uma comprovação. O ser intermediário entre o homem e o macaco. Aí eu paro de falar sobre isso e deixo de ser crente. Cadê o intermediário? E outra, se o macaco tivesse de fato evoluído para ser homem, por que hoje tem macaco e tem homem? Pois é, vocês entendem? São coisas que são básicas. Essas criaturas que são
que são as intermediárias, elas nunca apareceram. É por isso que não deixou de ser uma teoria. Ah, mas já descobriram esqueletos que mostram isso. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. Presta atenção, igreja. Isso é importante. Eu estava assistindo esses dias, uma tribo na África. Eles pegam as crianças desde pequeno e eles amarram o crânio da criança desde pequeno para que o crânio dela fique esticado, ela fica com o crânio alto. Eu vi também uma outra tribo que eles colocam aros, as mulheres colocam aros aqui e ficam com o pescoço grandão. Vocês já viram isso? Muito bem. Imagine daqui 2.000 anos ou 5.000 anos, uma expedição de arqueologia encontra uma dessas pessoas, ou o esqueleto de uma dessas pessoas. Aí ela vai dizer assim: olha como era o homem há 3, 4, 5.000 anos atrás. Isso é verdade? Não, ela encontrou uma pessoa que nasce com um defeito físico. Tem pessoa que nasce com 2 cabeças, vocês já viram isso? Irmãos siameses, que nascem colados pelo corpo, aí essa pessoa morre, é enterrada, ninguém vai cortar as cabeças depois que morreu. E daqui 5.000 anos acham aquela ossada ali, aí vão dizer: olha, 5.000 anos atrás existiam tribos de pessoas de 2 cabeças. É verdade isso? Então não me venha com uma cabecinha de esqueleto dizer que aquele ali é um intermediário, porque não cola não, é igual saliva, não cola. Não vai para lugar nenhum, isso é conversa fiada. Dizer que o homem viveu em condições mais precárias do que a nossa, não tem dúvida quanto a isso. Homo sapiens, Neandertal e daí por diante. Agora dizer que eles vêm de um processo evolutivo, aquele que bota o chimpanzé e vai aumentando, até que ele fica o Homo erecto, é assim que é chamado, o homem reto. Isso é conversa fiada. A gente vai ver mais adiante aqui, eu não sei se vai dar tempo para ver hoje, que eu já vi que não vai dar tempo para fazer tudo num dia só. Mas a gente vai ver que cada criação de Deus foi feita segundo a sua espécie. Cada criação, desde as plantas, até os animais marinhos, até os répteis, até os mamíferos, até os homens, cada um foi feito segundo a sua espécie. O meu mais antigo ancestral, que como crente eu acredito ter sido Adão, ele já foi feito reto, assim, como eu. Ele não viveu em árvores, não, pulando igual um chimpanzé. Isso é conversa fiada. Agora, é o que eu disse. Quer acreditar assim, meu amigo ateu? Você pode acreditar. Agora tem que ter muita fé para acreditar em umas baboseiras dessas, viu? Tem que ter muita fé. Que é isso, pastor? Está chamando cientista de babão? Não estou chamando cientista de burro, não. Até porque a ciência moderna existem muitos teístas, que acreditam num Deus que criou todas as coisas e que o processo de evolução não é exatamente isso que eles dizem, não. Nós estamos evoluindo, sim, como homens, na mesma espécie. E estamos evoluindo de tal maneira que nos últimos 100 anos, preste atenção no que eu vou te dizer, olha o que é evolução de verdade. Nos últimos 100 anos, nós progredimos mais em todas as áreas da vida humana do que nos últimos 2.000 anos. Tecnologia, a cada dia as coisas ficam obsoletas, porque nós evoluímos os nossos equipamentos. Na vida humana, na área de saúde, em todas as áreas, nós evoluímos a cada dia, mas é esse tipo de evolução. Nesse a gente concorda. Para nós, o teísmo é o que há de mais importante através da criação, porque somente Deus seria a causa suficiente
e razoável para nós explicarmos todas as complexidades do ser humano, que nós já até citamos algumas aqui. Somente a palavra de Deus nós podemos encontrar através da revelação especial das atividades de Deus na criação e de tudo que nele existe, que nesse universo existe. Nenhuma outra obra literária do mundo é tão repleta de revelação direta, destinada a informar a mente do homem e orientar pesquisas, como as primeiras páginas da Bíblia. Cientista, se você está me assistindo, coloque a Bíblia na sua estante de livros prediletos, para estudá-la, para lê-la a partir de uma visão científica. Quando eu falo isso, eu só me lembro de um cientista americano chamado Joseph McDowell. Já falei dele aqui. Joseph McDowell, um cientista americano, e ele decidiu escrever um livro, segundo ele, para acabar com a loucura dos religiosos que acreditavam na ressurreição de Cristo. Então ele pegou fatos bíblicos para estudar a partir de conceitos científicos. Olha que coisa louca. Então ali ele ia ver os desdobramentos de toda aquela situação que Cristo passou, né? O que acontecia de fato no corpo dele, e se seria possível ressuscitar. Ele ia demonstrar que não. E ele, aquele cientista, Joseph McDowell, pesquise sobre ele que você vai ver, ele tem livros excelentes. Entre eles eu destaco Evidências que Exigem o Veredito, capítulo 1 e 2, são 2 livros dessa grossura, mas que vale a pena ler, né? Ele começou o livro e terminou o livro. Só que quando ele terminou o livro convertido a Jesus Cristo. Sabe qual é o nome do livro? Que ele ia fazer uma refutação à ressurreição de Cristo. O nome do livro é E o Túmulo Está Vazio. Já sabe por quê, né? Sabe qual o lugar que ele chegou fazendo essas pesquisas. Então, se você é cientista, dá uma olhadinha no livro, na Bíblia. Faz as contas. Uma vez, por curiosidade, eu fui fazer as contas, né? A partir da criação, para ver se o tempo cronológico bate. E não é que bate mesmo? Certinho, Narã. Eu comecei a fazer as contas, né? Que Adão viveu tantos anos, e com tantos anos ele gerou não sei quem, e daí por diante fui fazendo as contas. A cronologia bíblica, inclusive desses 11 capítulos, que são chamados de os capítulos míticos da Bíblia, ela é exata. Não foge um ano. Perfeita. Porque Deus é perfeito em tudo que faz. Criação, então, ela pode ser compreendida como origem com desígnio, pois é impossível que o homem tenha capacidade de imaginar um ser pessoal como Criador sem que o tenha conhecido para tal. Você sabe por que nós adoramos a Deus? Porque o nosso espírito está em conexão com Deus. Senão nós não adoraríamos a Deus, não. Não sei se você sabe, mas mesmo aqueles que não acreditam em Deus, aliás, que dizem não acreditar em Deus, tem alguns não, que são teimosos mesmo e fazem questão de bater de frente, né, com tudo que é teísmo. Mas existem aqueles ateus que dizem assim, não, eu acredito numa força superior. Eu acredito em algo superior, só não vejo como vocês, porque ele se esquiva da Bíblia, ele não acredita na Bíblia, ele não acredita da forma que nós acreditamos, mas ele acredita, e não tem como, porque a humanidade, ela pende para as coisas de Deus, porque a nossa natureza está conectada à natureza de Deus. Arqueologia. Se você procurar todos os estudos arqueológicos que eu já vi na minha vida, não tem uma única cultura de todos os estudos arqueológicos. É claro que eu não sou arqueólogo, eu não estudei todos, mas aqueles que eu vi, em todas as pesquisas arqueológicas existe pelo menos um zigurate.
Quem sabe o que é zigurate? Zigurate é um espaço de adoração, é como se fosse isso aqui agora, o zigurate. Um espaço de adoração. O espaço onde as pessoas se prostravam ao sobrenatural. Todas as descobertas arqueológicas têm esse espaço. Em todas as culturas sociais tem o espaço do zigurate. Você sabe por quê? Porque o homem sempre esteve em busca de Deus. Presta atenção. O homem sempre esteve em busca de Deus. Porque a nossa natureza nos conecta com o nosso Criador. Porque o homem, ele foi criado diretamente de Deus. Criou Deus, pois, o homem. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Meu filho, você pode falar o que você quiser. Eu vim, foi de lá. Foi Deus que me criou. Foi Deus que me fez. E essa passagem, ela reforça o fato da criação especial a partir de materiais inorgânicos, não apoiando a ideia de uma criação derivada de alguma coisa com vida prévia. Deus nos criou do nada, só Ele poderia nos criar do nada, mais ninguém. Não há possibilidade de alguma coisa surgir do nada sem intervenção de um Deus que é maior do que o nada, que é o tudo. Deus é maior do que o nada, meus irmãos. Mesmo quando não existia nada, Deus estava lá. Porque Deus é Deus, acima de tudo e de todos. Outra coisa a respeito do homem é que o homem ele foi criado com distinção, é aquilo que eu falei, olha só. 1 Gênesis 1:11. E disse Deus: produz a terra relva, ervas que deem frutos, sementes e árvores frutíferas, e que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, segundo a sua espécie. Um pé de maracujá nunca vai dar melancia. Um pé de laranja jamais vai dar banana. Ah, pastor, mas existem os enxertos que a ciência faz. Não, o enxerto é a manipulação que se faz. Mas, por natureza, isso é praticamente impossível. Eu digo praticamente porque existe a possibilidade de uma semente cair próxima a outra e surgir um ser diferente. Mas cada um segundo a sua espécie. Com toda a flora foi assim, cada um segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele. Gênesis 1:21. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo a sua espécie. Um leão nunca vai dar cria de uma cobra, e nem tampouco um gato de um cachorro, porque os animais produzem segundo a sua espécie. Filho de leão é leão ou leoa, filho de cobra é cobra, e daí por diante. Filho de macaco é macaco, e daí por diante. Gênesis 1:25. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. Não tem espaço para se pensar aqui em evolução de um animal se transformando em outro. Não existe espaço para isso. A Bíblia, e nem, eu vou repetir o que eu já disse, nem a ciência até hoje demonstrou efetivamente os seres intermediários nesse processo de evolução. Se tivesse feito isso uma única vez, irmãos, nós não teríamos a teoria da evolução, nós teríamos o fato da evolução. E evolução não é fato, é teoria. Teoria. E vai continuar sendo teoria.
até que eles se convertam e descubram que o verdadeiro autor da criação é nosso Deus, que nos criou segundo a sua imagem e semelhança, para a glória do nome do Senhor. Amém, irmãos? O homem foi colocado numa posição exaltada. Olha que situação. Gênesis 1, 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais. Ei, aí, tá vendo como estava ruim mesmo? O homem é considerado o ápice da criação de Deus. E que não venham as feministas me falar por que eu não estou colocando a mulher no meio, porque quando eu falo homem, nós estamos falando de sentido genérico, é o homem e a mulher, ponto final. Esse negócio de todos e todas, isso é conversa fiada. Esse negócio de final de palavra para poder quebrar essa questão de identidade de gênero, isso é conversa fiada também. Quando a gente fala o homem no sentido genérico, nós estamos colocando todo mundo, homem e mulher. Né? Então o homem é considerado o ápice da criação. Aliás, entre o homem e a mulher, eu acredito que Deus caprichou muito mais na mulher do que no homem, viu? Né? Algumas vão dizer que o homem foi o rascunho e a mulher a obra-prima, né? Mais ou menos por aí. Mas é o ápice da criação de Deus. Quando Deus cria o homem e a mulher, em Gênesis 1:31, ele diz assim: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Em todos os outros atos de criação, a Bíblia diz assim: e viu Deus tudo o que fez, e era bom. E agora ele diz: é muito bom, porque ali estava o homem segundo a imagem e semelhança de Deus, a obra-prima, aquele que foi feito para comandar toda a criação, aquele que foi feito com características que nenhum outro ser na criação tem, a não ser nós, e nós vamos falar sobre isso. Primeira imagem de Deus, e existe muita dúvida sobre isso, até na igreja alguns irmãos já tiveram dúvida. E a gente vai falar sobre isso. Imago Dei, alguém já ouviu falar isso? Essa expressão? Essa expressão é muito conhecida. Imago Dei é um termo teológico que é utilizado e é o grande diferencial na criação do homem e da mulher e de todo o resto da criação. Imago Dei é o termo que nos demonstra como imagem de Deus. A imagem de Deus. A Bíblia diz que nós somos a imagem de Deus. A imagem e semelhança de Deus. Não é imagem física e nem tampouco semelhança porque Deus parece comigo ou eu pareça com Deus no aspecto físico. Mas nós vamos ver aqui em quais aspectos nós somos a imagem e semelhança de Deus. Quais os aspectos que estão envolvidos. Primeiro, a justiça original. A imagem de Deus na qual foi criado o homem certamente inclui o que normalmente se denomina, dentro de teologia, justiça original. E esse termo diz respeito à condição do homem que foi criado sem pecado. Quando o homem foi criado, ele foi criado
sem pecado. Em Gênesis 1:31, após a criação do homem, fala que tudo que Deus fizera era muito bom. Ora, se era muito bom, significa que o pecado não estava em nós, não é isso? Senão Deus não diria que era muito bom o pecado. Como assim? Não, não tinha não. Você vê, por exemplo, uma observação de Salomão em Eclesiastes 7:29, que diz assim: eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto. Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muita confusão. Aqui o texto, aqui a palavra aqui é estultícias, né? Mas só para a gente entender. Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muita confusão. Quando Paulo fala aos Colossenses, ele faz a seguinte observação, no capítulo 3, no versículo 10. Não mintais uns para os outros, uma vez que vos despistes do velho homem, com seus feitos, e se revestistes do novo homem que se refaz. Olha o termo. Um novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Ele se refaz em Cristo. O pecado, ele é neutralizado na vida do homem. Não é que nós deixemos que se renova ou que se refaz. Não é que nós deixemos de ser pecadores. Mas aquela característica que nós perdemos através do pecado, ela é reconstituída por Cristo. Eu não deixo de ser pecador, mas eu sou um pecador renovado, refeito, restaurado pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Efésios ele faz uma afirmação semelhante, ele diz assim: e vos revistais, Efésios 4:24, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Como é que nós fomos criados por Deus? Em justiça e retidão, né? Que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, justiça e retidão na minha tradução. É assim que nós somos criados. O homem é criado segundo a imagem moral de Deus. A imagem moral de Deus. Nós somos criados sem pecado. Portanto, a criação do homem segundo essa imagem moral implica que a condição original do homem era de santidade positiva e não um estado de inocência ou de neutralidade moral. Nós não fomos criados sem esse sentimento. Nós somos criados em santidade positiva. Pastor, então quer dizer que eu era igual a Deus? Não, o fato de não pecar está muito longe de ser igual a Deus. Isso é só uma característica. Tem muitas outras características que Adão não tinha, que eu não tenho e que nenhum homem tem, a não ser Jesus Cristo, que é Deus encarnado, que foi Deus encarnado entre nós. Outra questão, a questão da constituição natural do homem. O fato do homem ter sido criado à imagem de Deus implica que até mesmo os aspectos mais naturais do homem derivam de Deus. Ou seja, as nossas faculdades intelectuais, os nossos sentimentos naturais, a nossa liberdade moral que nós temos no homem, são reflexos do que Deus é em primeiro lugar. Nenhuma outra criatura tem sentimentos naturais. Por mais que você veja um cachorro chorando quando o seu dono morre, a gente já viu tanta coisa, né? Existem histórias lindas sobre isso. Por mais que você veja um papagaio falando, eles não têm faculdades emocionais e nem intelectuais. Aquilo são reflexos, frutos de um processo de treinamento. E aí alguém vai falar, se ele passou por um treinamento e aprendeu, ele tem inteligência, muito longe daquela intelectualidade que nós temos. Eu nunca ouvi falar de um macaco que criasse a coisa mais básica que o ser humano já criou. Pense na coisa mais básica.
Nós temos esse poder de criação, de elaboração, de pensamento, de organização, de arquitetura. O homem, ele fica alguns anos numa faculdade, ele junta tanto conhecimento na sua mente, ele consegue fazer cálculos que são absurdos. Ele consegue criar coisas. Hoje em dia, a coisa, como eu disse, ela está progredindo a cada dia. Eu não sei se vocês já viram os robozinhos que estão fazendo para vender hoje de cachorrinho. Alguém já viu um robozinho do cachorrinho no Facebook? Parece um cachorrinho de verdade. Ele vem correndo, parece um cachorrinho de verdade, igualzinho. Dragão que cospe fogo, outro que anda igual ser humano, outro que fala. Inteligência artificial, né? A inteligência artificial hoje é um fato. Os algoritmos. Você sabe o que é um algoritmo? Quem sabe o que é um algoritmo? É o nosso perfil, que é feito através da inteligência artificial. Vou dar um exemplo. A Samara, ela navega na internet, não navega? Você pode ter certeza que a internet sabe o que você gosta. Se você estiver pensando em comprar alguma coisa e pesquisar só uma vez, você vai receber um monte de mensagem daquele item. Isso é por causa do algoritmo. Ela sabe um monte de coisa ao nosso respeito. Tem um filme que é tremendo, eu queria que vocês assistissem. Eu não lembro como é o nome agora, mas é só você chegar na Netflix e digitar lá internet que ele vai aparecer. Que fala exatamente sobre o algoritmo. O aprisionamento dos homens no algoritmo. O algoritmo, ele consegue saber o que eu gosto, aonde eu frequento, onde eu moro, quantas horas por dia eu fico na televisão, onde eu trabalho, tudo isso. Sabe quem criou isso? Quem criou isso? Foi o homem, com a inteligência que Deus nos deu, que é a imagem e semelhança de Deus. A imagem de Deus. Com o conhecimento que nós adquirimos, através da inteligência que outros animais não têm. Essas faculdades intelectuais são exclusivas de nós. O Naran toca vários instrumentos, o Bruno toca vários instrumentos. Eles aprenderam isso através das suas faculdades intelectuais. Tem gente que, pastor, eu já vi galinha tocando piano. Daquele jeito é fácil, bota o milho nas teclas que ela tem que bater, ela vai. Aí ela costuma bater naquelas teclas, né? Então é a questão da sobrevivência. Agora nós não. A gente consegue fazer verdadeiras viagens através da música, porque aprendemos. Quando eu vejo essa turma aqui da igreja tocando, eu fico impressionado. E quando junto esse pessoal de hoje, por exemplo, eu fico mais ainda, né? Samu com suas caras e bocas, né? Naran também, né? Suas caras e bocas. Bruninho, só as meninas que são mais comportadas, não fazem caras e bocas. Mas eu fico impressionado com tanta qualidade, né? Nós temos essa capacidade. E por causa da queda, mesmo com a queda, nós não deixamos de ter essas características naturais. Nós deixamos de ter a imagem moral, por causa do pecado. Mas essas características naturais, não. Então, a gente nunca pode dizer que o homem perdeu totalmente a imagem de Deus. Ele não perdeu. Ele teve uma deformação nessa imagem. E é por isso que Cristo veio para nos restaurar. Porque se alguém está em Cristo, as coisas velhas e tudo se fez novo. Como Paulo disse ali, recriar, refazer em nós aquilo que nós havíamos nos separado. Outra questão, imagem e semelhança de Deus, é a constituição espiritual do homem. É natural esperar que o homem seja criado à imagem de Deus, desfrute de uma condição espiritual. Por quê? Porque Deus é espírito.
Alguém aqui já viu, quem trabalha com gado, aqui tem muita gente que trabalha com gado. Alguém aqui já viu boi se reunindo para cultuar a Deus? Já? Às vezes nós ouvimos os passarinhos cantar e dizemos assim, eles estão louvando a Deus. Eles estão louvando a Deus? Não, coisa nenhuma, irmãos. Eles não têm essa capacidade, eles não têm essa constituição espiritual, essa coisa que nos une a Deus, que é o espiritual, não une as outras criações a Deus. O espiritual não. Você já ouviu papagaio falando, já ouviu papagaio louvando, já ouviu também papagaio falando palavrão, mas você já viu um bando de arataca numa árvore cultuando a Deus, cantando um hino? Você nunca vai ver, porque eles não têm essa atribuição que é exclusiva nossa, do ser humano, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Essa constituição espiritual só é possível a nós por causa do sopro da parte de Deus, né? Gênesis 2:7, lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Qual outra criação Deus fez a mesma coisa? E Deus criou o macaco e lhe soprou o fôlego de vida. Tem isso na Bíblia? Tem ou não? Não. Só o homem. Atributo de Deus, que faz com que nós tenhamos o resultado importante. A expressão alma vivente é considerada a condição da nossa vida. A gente vai ver ainda nesse estudo, não hoje, na próxima semana, se Deus assim nos permitir, nós vamos ver nesse estudo a diferença entre corpo, alma e espírito e vamos entender essas diferenças.